Olá pessoal, bem-vindos à lição 11. Nossa, estamos quase no final do curso Multiplicação. Agora, na aula de hoje, quero falar sobre os impedimentos para a multiplicação e examinaremos o terceiro servo que identificamos como Larry. O que o impediu de multiplicar? Bem, as primeiras coisas que ele disse foram: eu sabia que o Senhor era um homem exigente, então o primeiro erro foi ele não conhecia o caráter do seu Senhor. E depois disse: eu tive medo. A falta de conhecimento do caráter de seu Senhor e sua má percepção lhe fizeram ter o sentimento de medo. E isso acontece com muitas pessoas. Quando não conhecemos a Deus intimamente, acabamos em medo e, consequentemente, não multiplicamos. Não é o caso de todo mundo, mas é o caso de muitos. Sabe, há uma história que eu quero contar sobre conhecer a Deus que acho bem interessante. Anos atrás, eu viajei de Denver para o Havaí para ministrar numa conferência. Era uma conferência de liderança. Lembro que após um voo de 8 horas, eu estava sentado perto da piscina esperando que meu quarto ficasse pronto e havia uma mulher com algumas malas, como se estivesse esperando pelo quarto dela também. E começamos a conversar e descobri que ela estava ali para uma conferência diferente que estava acontecendo no hotel. Então, continuamos conversando e ela perguntou o que eu fazia e o porquê eu estava ali. Eu disse: bem, eu estou aqui para ministrar numa conferência sobre liderança. Eu sou o ministro do Evangelho. Quando ela ouviu isso, ela imediatamente iniciou um discurso de como conhecia Deus. Então, ela começou a me falar sobre Deus. E em alguns minutos eu pude perceber: nossa, essa mulher não conhece a Deus. E ela continuou falando e falando e falando, e eu pensava: Espírito Santo, o que eu digo a ela? E Deus me deu uma ideia. Eu a deixei terminar o seu discurso e disse: oi, está vendo aquele homem sentado do outro lado da piscina? Ela disse: sim. Eu falei: deixa eu te contar uma coisa sobre ele. Ele é vegano, ele não come nada que tenha óleos. Eu disse: além disso, ele está treinando para ser um nadador olímpico. Ele ama paraquedismo, ele ama jogar tênis, ele ama raquetebol e ele ama pintura. E está vendo aquela mulher ali perto da jacuzzi? Ela disse: sim. Eu falei: é a esposa dele e ela é 10 anos mais jovem do que ele. E aí ela estava olhando para mim, um pouco confusa, enquanto ela falava de Deus e sua discordância, porque eu, de repente, mudei de assunto e falei do cara do outro lado da piscina. Ela ficou curiosa, então ela disse: como você conhece aquele cara? Ele está participando da sua conferência? Eu disse: não, nunca o conheci. De repente, a expressão dela mudou totalmente e seu rosto parecia bastante preocupado. Ela devia estar pensando: poxa, esse cara é um doido, é um agente do FBI, é da CIA? Como ele sabe tanto sobre um homem que nunca conheceu? Eu vi a preocupação dela, vi o espanto e imediatamente disse: isso é porque eu creio sobre ele. E ela olhou para mim e eu disse: você acabou de falar tudo isso sobre Deus. E o fato é que eu conheço Deus, e quase tudo o que você disse sobre ele não se alinha com a palavra dele, que nos foi dada para que nós o conheçamos. E eu disse: assim como você criou o que acredita sobre Deus, eu criei o que eu acredito sobre aquele homem. Mas quer saber por que a maior parte do que eu disse sobre ele não é verdade? Porque eu nunca tirei um tempo para conhecê-lo. Eu disse: não acho que você tenha tirado um tempo para conhecer a verdadeira pessoa de Jesus Cristo. Bom, nossa conversa meio que foi acabando depois disso, e ela logo se levantou e foi embora. Mas sabe, tenho certeza de que causou um impacto duradouro. Ela saiu pensando: olha, é bem provável que eu não saiba quem seja Deus. Então, há um convite para todos nós, para conhecermos a Deus intimamente. Mas esse convite vem com alguns parâmetros. O apóstolo Paulo diz o seguinte: que o nosso relacionamento com Jesus é como um homem que deixa pai e mãe e se une à sua esposa. Ele disse: os dois se tornam um, mas essa, na verdade, é uma ilustração em Efésios 35 da forma como Cristo e a igreja são um. Então, Deus nos deu uma ilustração, uma que vemos todos os dias, de como deve ser o nosso relacionamento com Ele. E isso é o casamento de um homem e uma mulher. Então,
Vamos falar sobre isso. Quando uma mulher caminha até o altar vestida de noiva, ela está comunicando algo bem significante. Ela está dizendo adeus a cerca de 3,9 bilhões de homens. Sim, ela está dizendo não a todos os homens do planeta. Então, esse é o único homem para o qual estou entregando o meu coração e a minha vida. Bom, essa é a forma como entramos num relacionamento, um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. É a forma como podemos conhecer de maneira bem íntima o nosso Criador. Ouça as palavras de Jesus. Isso está em Mateus 16. Se você realmente quiser me seguir, deve completamente rejeitar e entregar a sua vida de uma vez por todas. E deve estar disposto a compartilhar a minha cruz e carregá-la à medida que se rende continuamente aos meus caminhos. Pois se você escolher autossacrifício e perder a sua vida para a minha glória, você irá descobrir a vida verdadeira. Mas se escolher manter sua vida para si mesmo, você irá perder o que tentar manter. A única forma de conhecer Jesus é rendendo a Ele a nossa vida. Conhecer a Deus não acontece de uma vez só, mas é um dia a dia contínuo de serviço e entrega a Ele, assim como um marido e sua esposa devem se entregar um ao outro. Então, a verdadeira chave para conhecer a Deus pode ser encontrada no temor santo. Provérbios 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Conhecimento do quê? De ciências? Da Bíblia? Não. Provérbios 2, verso 1 ao 5, nos diz: é o princípio de conhecer a Deus intimamente. Deus diz que quando clamarmos por conhecê-lo, quando o buscarmos de todo o coração, quando tentarmos encontrá-lo nas Escrituras, iremos entender o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. Nós diríamos hoje que conhecemos a Deus intimamente. Então, não quero assustar você falando do temor do Senhor, pois quando as pessoas ouvem esse termo, pensam: o quê? Medo de Deus? Deus não me deu um espírito de temor. Não, você entendeu errado a questão do temor. O temor do Senhor não é ter medo de Deus. Não é possível ser íntimo de alguém de quem você tem medo. É ter medo de ficar longe dele. A primeira definição de temor do Senhor é ter medo de ficar longe dele. O temor do Senhor é venerá-lo. Essa é uma grande palavra. O que significa? Significa reverenciar, honrar e respeitar a Deus acima de qualquer outra coisa ou pessoa. Isso é o que vimos na declaração de Jesus. É colocá-lo acima de tudo. Nossa vida não nos pertence mais, pertence a Ele. Isso quer dizer que temos a mais alta estima por Ele e abraçamos os desejos do seu coração como mais preciosos e valiosos do que os nossos. É quando acabamos amando o que Ele ama e odiando o que Ele odeia. O que é importante para Ele se torna importante para nós. O que não é importante para Ele não é tão importante para nós. Este temor santo de Deus nos coloca numa posição para ter um relacionamento autêntico com Ele. Se olharmos para Moisés e os filhos de Israel, eles conheciam a Deus pela forma como Ele respondia suas orações. Eles conheciam seus atos, mas Moisés conhecia a sua forma de agir. Moisés colocava o desejo de Deus acima de qualquer coisa. Isso lhe deu um conhecimento íntimo de Deus. Porém, Israel constantemente pensava que Deus era um tirano. Ele está tentando nos matar de fome, ele está tentando matar nossos filhos. Pelo menos lá no Egito tínhamos o que comer, agora ele nos trouxe a esse deserto para nos matar. Eles o viam como um tirano. Essa é a forma como o terceiro servo via o seu senhor. Percebo que o senhor é um homem severo, um tirano. E então, quando não conhecemos a Deus, temos uma percepção errada de quem Ele é. Eu tenho que lembrar você que todo Israel foi liberto do Egito. O Egito é como se fosse um mundo. E deixar o Egito é como nascer de novo. Então ali estava um monte de pessoas que se caracterizavam como um povo que foi salvo, mas ainda não conhecia o caráter de Deus. Ainda o viam como um tirano, pois não tinham o temor santo. É por isso que quando Deus desceu ao monte, todo o povo viu. Moisés disse: não tenham medo, pois Deus veio para ver se o temor dele está em vocês, para que não pequem.
Deus queria um relacionamento íntimo com eles, como o que tinha com Moisés, pois ele disse: Ei, eu os tirei do Egito para trazê-los para mim, para torná-los um reino de sacerdotes, para torná-los uma nação santa. Mas eles o rejeitaram, porque rejeitaram o temor santo. Então, se você realmente quiser conhecer a Deus e não quiser acabar como aquele terceiro servo, você precisa negar a si mesmo. Tome a cruz e siga a Jesus com o coração alegre, servindo e colocando os desejos dele acima dos seus. Ok? Vamos continuar. O segundo erro daquele servo foi temor não santo. O primeiro erro foi não ter temor santo. O segundo erro foi ter temor não santo. Parece uma contradição, mas acredite, faz sentido. O servo disse: Eu tive medo. O que aconteceu? O medo paralisou aquele servo. O amor de Deus é o total oposto do temor não santo. Em João 4,18, João faz a seguinte declaração: O perfeito amor expulsa o medo. Nunca me esquecerei de quando eu estava em San Diego, na Califórnia, e eu havia acabado de ouvir falar da morte do filho de um pastor. Acho que foi um acidente de carro, e aquilo mexeu comigo. Lembro que o culto havia terminado e eu estava no quarto onde estava hospedado, tirando os sapatos e o terno para vestir o pijama e finalmente ir para a cama. E comecei a ter esses pensamentos. Fulano de tal é um ministro conhecido e seu filho foi eletrocutado e morreu. Fulano de tal é um ministro conhecido e seu filho morreu no acidente de carro. O filho daquele outro ministro acabou de morrer no acidente de carro. Fulano de tal é um ministro famoso e 3 de seus filhos morreram. E ele enterrou os 3. Estou dizendo, aquele medo esmagador começou a tomar conta de mim. Mas no meio disso tudo, Deus, em sua misericórdia, falou ao meu coração. E ele disse: Filho, toda a área em que há medo em você é uma área que você ainda não submeteu a mim. Você ainda controla. Eu fiquei realmente mexido com aquilo. E pensei: nossa, eu não entreguei meus filhos. Eu tenho o controle dos nossos 4 filhos. Então eu lembro que comecei a pular dentro do quarto, gritando o nome do meu primogênito, e disse: Edson, você não é meu! Austin, você não é meu! E eu citei cada um dos nomes dos meninos e disse: Deus, eles são seus. Lisa e eu somos mordomos desses homens que pertencem a ti. Mas, diabo, você não irá matar meus filhos em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? O medo de perder meus filhos foi embora naquele dia para sempre. Nunca mais pensei nisso nem por um instante. Por quê? Porque eu os entreguei a quem eles pertencem, a Deus. O amor perfeito expulsa o medo. Qual é o maior amor de todos? Entregar a sua vida. Quando realmente entregamos nossa vida por Jesus, o medo é expulso. Então deixe-me repetir. Toda área em que há medo em você é uma área que você não submeteu à cruz. O apóstolo Paulo se dirige a seu filho Timóteo, seu filho na fé, e diz: Timóteo, não negligencie o dom que há em você. A palavra negligenciar significa descuidar, não prestar atenção, não pensar, ignorar. Foi o que o terceiro servo fez. Entretanto, o terceiro servo via o seu senhor como um tirano. Nesse caso, Timóteo via Deus como um pai amoroso, mas estava negligenciando o seu dom. Então, nem todas as pessoas que negligenciam seu dom estão na categoria do servo que via seu pai sob a ótica errada. Há pessoas que de fato amam a Deus, mas ignoram e negligenciam a importância do dom de Deus em sua vida. Paulo teve que escrever a Timóteo 2 vezes sobre isso e dizer: Timóteo, o dom de Deus em você está adormecido. Você precisa avivá-lo, e essa palavra quer dizer trazer de volta à vida. Significa alimentar a chama de um fogo. Pense numa chama começando a apagar, e você sopra e adiciona madeira e de repente ela volta com força. Nossos dons podem adormecer. Aquela habilidade que Deus nos deu pode estar dormente e inoperante. Por quê? Paulo disse a Timóteo que é porque é um espírito de intimidação.
Não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu tenho um curso completo chamado Quebrando as Cadeias de Intimidação, com um livro que tem o mesmo nome falando sobre cadeias de intimidação. Houve vezes em que eu ia pregar e não conseguia me fazer entender. Eu ficava tão confuso. Um dia eu pregava com ousadia, livre, me divertindo, cheio de alegria. No outro eu mal conseguia seguir uma linha de pensamento. O que está acontecendo? Que pecado eu cometi? Na verdade, eu estava sob o espírito de intimidação. Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso foi o que Paulo disse. Ele disse: avive o dom de Deus que há dentro de você, está sendo negligenciado, está inoperante, avive. Alguns de vocês podem ter a percepção correta de Deus, mas como Timóteo estão deixando seus dons ficarem inoperantes. Isso é muito importante. Lembre do que Paulo disse: ai de mim se não administrar bem o dom de Deus. Por quê? Porque Deus lhe deu o seu dom para o benefício dos outros. E se você não operar nesse dom, então significa que o que Deus planejou para os outros não irá acontecer. E espero que você aprenda algo aqui. É muito importante que reconheçamos nossos dons e não os negligenciemos por causa da intimidação do medo, seja o medo de não conhecer o caráter de Deus ou o medo de falhar e não conseguir. Muitas pessoas acham que irão falhar antes mesmo de começar. O medo de errar é um ladrão, rouba das pessoas os dons que receberam de Deus. Oi, eu amo muito vocês. Eu espero que vocês recebam isso de um pai espiritual que tem o coração voltado para vocês e quer que vocês avancem. A próxima lição é a melhor. Nós falaremos como ampliar os seus dons. Vejo você lá.